Olá, pessoal! Depois de muitos problemas que falaremos posteriormente, temos vídeo novo. Você está no Antigo Mundo Novo, o canal onde eu te mostro as maiores faces da ciência que você precisa conhecer. Hoje eu vou te contar sobre 10 fraudes científicas que foram tão bem feitas que enganaram milhões de pessoas. Algumas delas são tão antigas que você pode ter aprendido na escola como se fossem verdade. Outras são tão recentes que você pode ter visto na internet ou na TV como se fossem a última novidade. Você vai ficar impressionado com a criatividade e audácia dos falsários que inventaram essas mentiras. E vai se surpreender com as histórias por trás dessas fraudes e como elas foram desmascaradas. Mas antes de começar, eu quero te fazer um convite. Se você gosta de vídeos sobre ciência, história e tudo mais, curiosidades e mistérios, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gostar deste vídeo, deixe o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Aviso: este vídeo pode conter temas sensíveis, linguagem imprópria, imagens chocantes e sons assustadores. Não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. O conteúdo deste vídeo é apenas para fins informativos e entretenimento e não reflete a posição pessoal ou a do YouTube sobre os assuntos tratados. A primeira fraude científica que eu vou te mostrar é uma das mais antigas e famosas da história, o Homem de Piltdown. Em 1912, um suposto fóssil de um ancestral humano foi encontrado na Inglaterra por um arqueólogo chamado Charles Dawson. O fóssil consistia em um crânio com uma mandíbula semelhante à de um macaco, mas com dentes humanos. Dawson afirmou que se tratava de uma nova espécie de hominídeo, que ele chamou de Auanthropus dawsoni, ou Homem de Piltdown. O fóssil foi considerado uma prova da origem britânica da humanidade e uma peça-chave na evolução humana. Porém, em 1953, após novos testes e análises, descobriu-se que o fóssil era uma fraude. Na verdade, ele era composto por um crânio humano medieval e uma mandíbula de orangotango, que foram tratados quimicamente para parecerem antigos e encaixados artificialmente. Ainda não se sabe ao certo quem foi o responsável pela fraude, mas há suspeitas de que Dawson tenha agido sozinho ou com a ajuda de outros cientistas ou colecionadores. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão bem feita que enganou até mesmo alguns dos maiores especialistas em evolução humana da época, como Arthur Keefe e Arthur Smith Woodward. Eles ficaram tão maravilhados com a descoberta que não perceberam as evidências de falsificação, como as marcas de cinzel no crânio e os dentes lixados na mandíbula. Essa fraude também mostrou como o orgulho nacional pode influenciar a ciência, pois muitos britânicos queriam acreditar que o seu país era o berço da humanidade. A segunda fraude científica que eu vou te mostrar é uma das mais recentes e polêmicas, a clonagem humana da Clonide. Em 2002, uma empresa chamada Clonide anunciou que havia criado o primeiro clone humano do mundo, uma menina chamada Eve. A empresa era ligada a uma seita religiosa chamada Raelismo, que acredita que os humanos foram criados por alienígenas através da engenharia genética. A Clonide afirmou que tinha usado a técnica da transferência nuclear de células somáticas, a mesma usada para clonar a ovelha Dolly em 1996. Porém, a empresa nunca apresentou nenhuma prova científica ou legal da existência do clone humano. A empresa também afirmou que tinha clonado outras pessoas, inclusive crianças mortas e vítimas do atentado de 11 de setembro de 2001. Mas nenhuma dessas afirmações foi comprovada ou verificada por fontes independentes. A maioria dos cientistas e autoridades considera que a clonagem humana da Clonide foi uma fraude ou uma jogada de marketing para promover a seita raeliana. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão polêmica que gerou um grande debate ético e legal sobre a clonagem humana. Muitas pessoas são contra a clonagem humana por motivos religiosos, morais ou sociais, pois acham que ela viola a dignidade e a diversidade da vida humana. Outras pessoas são a favor da clonagem humana por motivos científicos, médicos ou pessoais, pois acham que ela pode trazer benefícios e avanços para a humanidade. Essa fraude também mostrou como a fé e a ciência podem se misturar ou se conflitar, pois muitos raelianos queriam acreditar que a clonagem humana era possível e desejável. A terceira fraude científica que eu vou te mostrar é uma das mais divertidas e bizarras: o Homem de Cardiff. Em 1869,
um fazendeiro chamado William Neville encontrou em sua propriedade no estado de Nova York um corpo gigante enterrado na terra. O corpo media cerca de 3 metros de altura e tinha traços humanos, mas também parecia ter escamas e chifres. Neville afirmou que se tratava de um gigante petrificado, uma relíquia da antiguidade ou talvez um descendente dos nefilins bíblicos. O corpo atraiu a atenção do público e da imprensa, que pagavam para ver a suposta maravilha arqueológica. Porém, em 1870, descobriu-se que o corpo era uma fraude. Na verdade, ele era uma estátua de gesso, que foi esculpida por um escultor chamado George Hull. Hull era um ateu que queria zombar dos fundamentalistas religiosos que acreditavam na existência de gigantes. Ele mandou enterrar a estátua na fazenda de seu primo Neville e esperou um ano para descobri-la. A fraude rendeu a Hull e Neville uma boa quantia de dinheiro, mas também uma boa dose de vergonha. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão bem feita que enganou até mesmo alguns dos maiores especialistas em geologia e paleontologia da época, como Thiel Marsh e James Hall. Eles ficaram tão impressionados com a descoberta que não perceberam as evidências de falsificação, como as marcas de cinzel no corpo e os defeitos no gesso. Essa fraude também mostrou como o humor e a ironia podem influenciar a ciência, pois muitos ateus se divertiram com a reação dos religiosos que caíram na pegadinha. A quarta fraude científica que eu vou te mostrar é uma das mais perigosas e responsáveis: a vacina contra o HIV da VaxGen. Em 2003, uma empresa chamada VaxGen anunciou que tinha desenvolvido a primeira vacina eficaz contra o vírus da AIDS, o HIV. A empresa afirmou que a vacina tinha reduzido em 67% o risco de infecção em um grupo de voluntários negros ou asiáticos que participaram de um ensaio clínico. A notícia gerou esperança e entusiasmo em todo o mundo, especialmente nas populações mais afetadas pela doença. Porém, em 2004, descobriu-se que a vacina era uma fraude. Na verdade, a vacina não tinha nenhum efeito protetor contra o HIV em nenhum grupo étnico ou racial. A empresa tinha manipulado os dados do ensaio clínico para criar uma falsa impressão de eficácia. A empresa também tinha violado os protocolos éticos e científicos na condução do estudo. A fraude da VaxGen causou danos irreparáveis à credibilidade e à confiança na pesquisa sobre a AIDS, além de colocar em risco a saúde e a vida de milhares de pessoas. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão grave que gerou um grande escândalo e uma grande indignação na comunidade científica e na sociedade civil. Muitas pessoas se sentiram enganadas e traídas pela empresa, que se aproveitou da vulnerabilidade e da esperança dos pacientes. Outras pessoas se sentiram desanimadas e desesperançadas com a possibilidade de uma cura para a AIDS. Essa fraude também mostrou como a ganância e a irresponsabilidade podem influenciar a ciência, pois muitos executivos e investidores da empresa queriam lucrar com a venda da vacina. A quinta fraude científica que eu vou te mostrar é uma das mais intrigantes e misteriosas: o manuscrito Voynich. Em 1912, um livreiro chamado Wilfrid Voynich comprou um livro antigo e enigmático na Itália. O livro tinha cerca de 240 páginas escritas em um alfabeto desconhecido e ilustradas com desenhos estranhos de plantas, animais, pessoas e diagramas. Voynich afirmou que se tratava de um manuscrito medieval de origem europeia, que continha conhecimentos secretos sobre botânica, astronomia, alquimia e medicina. O livro ficou conhecido como Manuscrito Voynich e despertou a curiosidade e o fascínio de muitos estudiosos e criptógrafos, que tentaram decifrar o seu conteúdo. Porém, até hoje, ninguém conseguiu traduzir ou interpretar o manuscrito com sucesso. Há várias teorias sobre a sua origem e significado, mas nenhuma delas é conclusiva ou aceita por todos. Alguns acreditam que o manuscrito é uma obra genuína e valiosa, que guarda algum segredo ou mistério. Outros acreditam que o manuscrito é uma fraude ou uma brincadeira, que foi feita ou encontrada por alguém que queria se divertir ou enganar. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão bem feita que desafiou até mesmo alguns dos maiores gênios da história, como Roger Bacon, John Dee e Alan Turing. Eles ficaram tão obcecados com o manuscrito que dedicaram anos de suas vidas tentando decifrá-lo. Essa fraude também mostrou como o mistério e a curiosidade podem influenciar a ciência, pois muitos pesquisadores queriam descobrir o que o manuscrito escondia e o que ele revelava sobre o passado. A sexta fraude científica que eu vou te mostrar é uma das mais ousadas e descaradas: a Arca de Noé de Hong Kong. Em 2010,
Um grupo de exploradores cristãos chineses anunciou que tinha encontrado os restos da Arca de Noé no Monte Arara, na Turquia. A Arca de Noé é uma embarcação lendária que, segundo a Bíblia, foi construída por Noé para salvar sua família e um casal de cada espécie animal do dilúvio. O grupo afirmou que tinha entrado em uma estrutura de madeira coberta de gelo e neve, que media cerca de 150 metros de comprimento e tinha várias divisões internas. O grupo apresentou fotos e vídeos da suposta descoberta, que foram divulgados pela imprensa internacional. Porém, logo depois, descobriu-se que a Arca de Noé era uma fraude. Na verdade, o grupo tinha construído uma réplica da Arca em um estúdio em Hong Kong, usando madeira e isopor. O grupo tinha levado as peças da réplica para o Monte Arara e as montado em uma caverna, para simular a descoberta. O objetivo do grupo era promover o seu filme sobre a Arca de Noé e a sua fé cristã. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão polêmica que gerou um grande debate religioso e científico sobre a existência e a localização da Arca de Noé. Muitos cristãos são a favor da busca pela Arca de Noé, pois acham que ela é uma prova histórica e arqueológica da veracidade da Bíblia. Outros cristãos são contra a busca pela Arca de Noé, pois acham que ela é uma questão de fé e não de evidência. Muitos cientistas são céticos ou indiferentes à busca pela Arca de Noé, pois acham que ela é uma lenda ou um mito sem fundamento ou importância. Essa fraude também mostrou como o cinema e a religião podem se misturar ou se conflitar, pois muitos espectadores queriam assistir ao filme sobre a Arca de Noé e muitos fiéis queriam seguir a seita raeliana. A sétima fraude científica que eu vou te mostrar é uma das mais curiosas e inusitadas: o homem de Minnesota. Em 1931, um dentista chamado John Barber encontrou em sua propriedade no estado de Minnesota um esqueleto humano incompleto e fossilizado. O esqueleto tinha cerca de 1,5 metros de altura e tinha traços semelhantes aos dos índios americanos. Barber afirmou que se tratava de um ancestral humano muito antigo, que ele chamou de Homem de Minnesota. O esqueleto foi considerado uma evidência da presença humana na América do Norte há milhares de anos, antes dos primeiros colonizadores europeus. Porém, em 1933, descobriu-se que o esqueleto era uma fraude. Na verdade, ele era composto por ossos humanos modernos, que foram tratados quimicamente para parecerem antigos e fossilizados. A origem dos ossos era desconhecida, mas suspeita-se que eles tenham sido roubados de algum cemitério indígena ou comprados no mercado negro. O motivo da fraude era desconhecido, mas suspeita-se que Barber tenha agido por vaidade ou por dinheiro. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão bem feita que enganou até mesmo alguns dos maiores especialistas em antropologia e arqueologia da época, como Henry Fairfield Osborn e Ernest Houghton. Eles ficaram tão fascinados com o esqueleto que não perceberam as evidências de falsificação, como as marcas de serra nos ossos e a ausência de articulações ou cartilagens. Essa fraude também mostrou como a curiosidade e a ambição podem influenciar a ciência, pois muitos pesquisadores queriam descobrir mais sobre a origem e a evolução dos humanos na América. A oitava fraude científica que eu vou te mostrar é uma das mais graves e criminosas: a cura do câncer do Dr. Burzynski. Em 1976, um médico polonês chamado Stanislaw Burzynski fundou uma clínica no Texas, onde ele oferecia um tratamento alternativo contra o câncer. O tratamento consistia em injetar nos pacientes substâncias chamadas antineoplastons, que supostamente eram capazes de combater as células cancerígenas sem afetar as células saudáveis. Burzynski afirmou que tinha descoberto os antineoplastons no sangue e na urina humanos e que eles eram a cura definitiva para o câncer. O tratamento atraiu a atenção de muitos pacientes desesperados, que pagavam milhares de dólares pela esperança de uma cura milagrosa. Porém, em 1997, descobriu-se que o tratamento era uma fraude. Na verdade, os antineoplastons não tinham nenhuma eficácia comprovada contra o câncer e podiam causar graves efeitos colaterais nos pacientes. Burzynski também não tinha nenhuma autorização ou licença para produzir ou administrar os antineoplastons e violava as normas éticas e legais na condução dos seus estudos clínicos. A fraude do Dr. Burzynski causou danos irreparáveis à saúde e à vida de muitos pacientes, além de prejudicar a pesquisa séria e honesta sobre o câncer. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão grave que gerou um grande escândalo e uma grande indignação na comunidade médica e na sociedade civil.
Muitas pessoas se sentiram enganadas e traídas pelo médico, que se aproveitou da vulnerabilidade e da esperança dos pacientes. Outras pessoas se sentiram desanimadas e desesperançadas com a possibilidade de uma cura para o câncer. Essa fraude também mostrou como a ganância e a irresponsabilidade podem influenciar a medicina, pois muitos executivos e investidores da clínica queriam lucrar com a venda do tratamento. A nona fraude científica que eu vou te mostrar é uma das mais surpreendentes e controversas, a Pedra de Roswell. Em 2004, um caçador chamado Robert Reed encontrou em um deserto no Novo México uma pedra oval e lisa, com cerca de 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. A pedra tinha gravados em sua superfície alguns símbolos geométricos, que formavam um padrão circular. Reed afirmou que se tratava de uma relíquia alienígena, que tinha sido deixada no local após o famoso incidente de Roswell, em 1947. O incidente de Roswell é um dos casos mais famosos da ufologia, que envolve a suposta queda e recuperação de um disco voador e seus ocupantes extraterrestres pelo exército americano. A pedra ficou conhecida como Pedra de Roswell e despertou a curiosidade e o interesse de muitos ufólogos e pesquisadores, que tentaram decifrar o seu significado e origem. Porém, até hoje, ninguém conseguiu provar ou refutar a autenticidade da pedra. Alguns acreditam que a pedra é uma prova da existência e da visita de alienígenas à Terra. Outros acreditam que a pedra é uma fraude ou uma coincidência, que foi feita ou encontrada por alguém que queria se aproveitar da fama do caso Roswell. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão surpreendente que gerou um grande debate científico e paranormal sobre a existência e a origem da pedra. Muitos ufólogos são a favor da investigação da pedra, pois acham que ela pode revelar informações importantes ou secretas sobre os alienígenas e o seu contato com os humanos. Outros ufólogos são contra a investigação da pedra, pois acham que ela pode ser uma armadilha ou uma distração dos verdadeiros mistérios e evidências sobre os OVNIs e os extraterrestres. Muitos cientistas são céticos ou indiferentes à investigação da pedra. E finalmente, a 10ª e última fraude científica que eu vou te mostrar é a maior de todas, a que envolveu um dos maiores gênios da ciência e que mudou o rumo da humanidade, a bomba atômica de Albert Einstein. Em 1939, o físico alemão Albert Einstein escreveu uma carta ao presidente americano Franklin Roosevelt, alertando-o sobre a possibilidade de construir uma bomba atômica baseada na fissão nuclear do urânio. Einstein afirmou que os nazistas estavam trabalhando nesse projeto e que os Estados Unidos deveriam fazer o mesmo para garantir a sua segurança e a sua supremacia. A carta de Einstein foi o estopim para o início do Projeto Manhattan, o programa secreto americano que desenvolveu as primeiras bombas atômicas do mundo. Porém, em 1945, descobriu-se que a carta de Einstein era uma fraude. Na verdade, Einstein não tinha nenhuma participação ou conhecimento sobre o projeto da bomba atômica e nem sobre as intenções dos nazistas. A carta foi escrita por um grupo de físicos húngaros exilados nos Estados Unidos, que usaram o nome e a assinatura de Einstein para dar mais credibilidade e urgência ao seu pedido. O objetivo do grupo era convencer os americanos a construir a bomba atômica antes dos nazistas e usá-la para acabar com a guerra. A fraude de Einstein causou consequências catastróficas para a história e para a humanidade, pois levou ao lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, matando milhares de pessoas e iniciando a era nuclear. Um comentário sobre isso: essa fraude foi tão gigantesca que gerou um grande impacto e uma grande mudança na ciência e na política mundial. Muitas pessoas se admiraram e se assustaram com o poder e o perigo da bomba atômica, que podia destruir cidades inteiras em segundos. Outras pessoas se orgulharam e se alegraram com o fim da guerra e a vitória dos aliados sobre os nazistas. Essa fraude também mostrou como a guerra e a paz podem influenciar a ciência, pois muitos cientistas queriam usar a bomba atômica para salvar vidas e evitar mais conflitos. Bom pessoal, essas foram as 10 fraudes científicas que você precisava conhecer. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido algo novo e interessante. Eu também espero que você tenha se surpreendido com as histórias dessas fraudes incríveis e absurdas. E eu quero saber: qual delas você achou mais impressionante ou chocante? Você já conhecia alguma delas? Você tem alguma outra fraude científica para me contar? Deixe nos comentários as suas opiniões e sugestões e aproveite para sugerir temas que queiram ver aqui. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas.
E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. É só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo e depois no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu tenho muitos outros temas interessantes e surpreendentes para te mostrar ainda. Esse foi o Antigo Mundo Novo. Muito obrigado pela atenção, audiência e paciência de estar aqui até o final desse vídeo e até a próxima.